Bom, quem produz notícias sobre o Oriente continua sendo o Ocidente. Tem um conceito chamado de Big Force, que é o relatório, foi cunhado pelo relatório McBride, que é, enfim, um marco sobre a produção e consumo midiático, que, enfim, constatou que isso ainda acontece e existem, principalmente as notícias internacionais que chegam para nós no Ocidente, ela vinda desse monopólio de 4 agências de notícia que obviamente estão no eixo norte-oeste. E os jornalistas, por fim, né, que produzem essas notícias que depois podem ser, que podem, né, tá nesse contexto de fake news, de desinformação, de misinformation, eles também estão inseridos nesse contexto, nessa visão de mundo orientalista. Então, as notícias internacionais, né, elas têm um caráter muito peculiar, porque justamente elas são informações de difícil acesso. E mais ainda dentro do sistema capitalista. E mais ainda dentro do sistema capitalista, onde temos veículos de comunicação. Então, se a gente traçar um paralelo para a nossa realidade aqui no Brasil, o número de correspondentes, de enviados especiais, eles, são regidos pela custom e são regidos pela questão do lucro que precisa existir dentro desses veículos. Então, principalmente, mais recentemente, as redações de conhecimento comum, que as redações estão cada vez mais enxutas, enfim, e essas informações também vão ficando cada vez mais restritas. Grande parte dos cidadãos, infelizmente para o nosso constrangimento, alguns parlamentares formam a sua opinião com base apenas em notícias, informações, que muitas delas são inverídicas, né, e são veiculadas pela mídia, principalmente pela grande mídia, né, sobre ações extremistas, e daí, por ignorância, acabam tomando o todo pela parte. E essa visão pequena, parcial e obscura leva infelizmente, né, ao preconceito. Até conversando dentro de uma casa como a Câmara Municipal de São Paulo, a maior Câmara da América Latina, nós vemos até as que se dizem minorias, né, que se trata muito sobre a questão de preconceito, tudo isso. Quando eu dou um exemplo como esse, que numa palavra que se torna até comum, que nós vemos até no dicionário da língua portuguesa, a questão do termo xiita, o pessoal acaba vendo infelizmente, como uma naturalidade. E aí eu coloco, isso é um preconceito tão grande quanto alguma raça, como algum tipo de outra opção. Então, nós, infelizmente, vemos como isso, e eu penso que o conhecimento sobre o que é o islamismo, sobre os seus princípios de fé, suas convicções de paz e o bem, podem contribuir para a formação correta, né, dos cidadãos paulistanos, dos paulistas, dos brasileiros e da mídia em geral, sobre o que verdadeiramente é o Islã, e as comunidades muçulmanas têm a contribuir para a fraternidade, para a paz e para o esclarecimento desse conceito equivocado do termo xiita. E só para você ter uma ideia, eu acho que quem nos acompanha aqui sabe hoje da nossa relação com a comunidade árabe como um todo, né? Todos os países árabes e também de todas as religiões. Os muçulmanos, como você disse, os sunitas, os xiitas, os cristãos também. Então hoje nós temos a relação com todas as religiões e sabemos que o convívio entre as religiões são ótimos e, como eu já disse aqui também, todos voltados para o bem comum.